O Travelogers é uma rede social para viajantes onde você pode registrar detalhadamente suas aventuras e compartilhar nas redes sociais, escolher o tipo de hospedagem para o seu destino e muito mais. E o melhor de tudo, o Travelogers é gratuito sem anúncios. Travelogers. Viaje, compartilhe, colabore. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo congresso online Você Viajante. Eu sou o Pedro Lacais Amaral do Gear Tips e hoje vou falar para você sobre equipamentos para camping. Bom, quem gosta de viajar, fazer um mochilão por aí, eventualmente também começa a entrar no mundo do camping. Basicamente, quando a gente fala camping, é o acampamento. É claro que o camping pode estar inserido como atividade principal ou como uma atividade secundária. E a minha ideia aqui nessa palestra é explicar um pouquinho para vocês quais são as modalidades quando a gente fala dessas atividades ao ar livre, né, envolvendo um camping, caminhada e, obviamente, falar um pouco sobre os equipamentos necessários para esse tipo de atividade. Então vamos passar agora para o computador, para uma apresentação no PowerPoint, para que a gente possa explicar melhor todas essas diferenças e para que vocês consigam também visualizar esses equipamentos que são indispensáveis para a prática do camping. Bom, vamos lá. Aqui no PowerPoint eu vou apresentar para vocês algumas explicações e a gente vai entender um pouquinho melhor quais são os equipamentos necessários para se fazer um camping. Essa apresentação eu fiz agora para o congresso Você Viajante. Na realidade é um pouquinho de cada uma das que a gente faz normalmente. Para quem não sabe, a gente no Gear Tips a gente tem a proposta de gerar conteúdo o mais técnico possível, o mais aprofundado possível sobre equipamentos de uma forma geral. Principalmente equipamentos para atividades ao ar livre, principalmente montanhismo. A gente já fez também sobre trail running, etc., mas o foco acaba sempre sendo as atividades em montanha, como hiking, trekking e camping. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje, basicamente, são definições para a gente poder entender melhor como isso tudo funciona, e aí eu vou falar de alguns termos que é bom que fiquem claros para que a gente consiga entender direitinho como funciona o camping, né, de uma forma geral. A gente vai falar sobre mochilas, sobre o sistema de dormir e sobre os abrigos. Esses são os itens principais que a gente vai abordar hoje e vou dar uma rápida pincelada sobre outros equipamentos ou outras categorias de equipamentos que se fazem necessários para a prática de atividades ao ar livre. Bom, primeiro a gente tem que entender que quando a gente está falando do camping, ele é uma das atividades dentro das atividades em montanha, de uma forma geral. E eu gosto de mostrar essa ilustração porque mostra inclusive diferentes tipos de camping. Você pode acampar num motorhome, por exemplo, o acampamento de carro em que você chega de carro, você ficar num abrigo e você fazer atividades de montanha que vão envolver acampamento, né? Então a ideia agora é mostrar para vocês um pouquinho dessas definições, desses conceitos, para depois a gente entrar de fato nos equipamentos. Bom, quando a gente fala de camping, a gente divide em dois tipos de camping. O que a gente chama do camping estruturado ou camping familiar, e o segundo tipo que seria o camping autossuficiente. Bom, falando primeiro do camping estruturado, ele sempre vai ser a atividade primária. Significa que você vai para algum lugar para acampar. E aí, eventualmente, vai fazer outras atividades ali em volta, mas, como eu disse antes, a atividade primária é o acampamento. Então, apenas como exemplo, a gente tem uma situação em que você vai de carro acampar em algum lugar, num camping clube, por exemplo. A ideia, como eu falei, é o acampamento principalmente e você vai curtir ali, sei lá, pescando ou fazendo uma caminhada até a cachoeira, ou ficando até na própria área do camping fazendo um churrasco. Então, assim, são várias opções de recreação dentro desse ambiente de camping. De uma forma geral, a gente não tem preocupação com o volume das coisas, o peso das coisas, porque vai tudo no carro. Claro que a gente tem que ter uma preocupação de volume porque o porta-malas do carro, o bagageiro do carro é o limite. Mas a gente tem um conforto muito maior ou uma despreocupação, vamos dizer assim, muito maior na hora de separar os equipamentos, de levar os equipamentos, porque todo o equipamento vai de carro. E você, de uma forma geral, vai parar do lado da área de camping, então fica muito fácil de transportar tudo isso.
E aí quando a gente fala nas barracas, a gente tem aí os dois modelos principais, ou os dois tipos principais de barraca para esse tipo de camping, em que a gente tem aquelas barracas tipo domo, né, que são as barracas iglu, e aquelas barracas tipo bangalô, que é quase uma casa, né? Então geralmente tem 2 quartos pelo menos, alguns têm uma varandinha, né? Então são os estilos de barracas, de uma forma geral, para o camping estruturado. Quando a gente fala do camping autossuficiente, aí, nesse caso, a atividade de camping é uma atividade secundária. Na realidade, o camping aí vai estar inserido dentro de uma atividade de caminhada, por exemplo. Então você vai fazer um trekking, que vocês já vão ver mais na frente o que é exatamente, em que você vai caminhar durante o dia, vai chegar num determinado local e vai montar um acampamento. Na realidade, o acampamento é para você dormir, passar a noite, né, fazer a sua comida ali, a refeição, o jantar. No dia seguinte, acorda de manhã, toma um café da manhã e bota tudo dentro da mochila e segue de novo a caminhada. Então, o camping ele faz parte apenas porque você precisa dormir em algum local e nessa situação você não tem outra forma de abrigo a não ser acampar, ou seja, a não ser levar o seu equipamento de camping. E aí você vai levar todo esse equipamento dentro da sua mochila. Né? Ou seja, você aí sim vai ter uma restrição de peso e volume porque você precisa transportar todo esse seu equipamento. E aí a gente divide basicamente em dois tipos, ou os dois extremos aí, que seriam o camping tradicional e o camping minimalista. Né? O minimalista vai ser em que você vai levar o equipamento muito menor, em vez de dormir numa barraca, vai ser num saco de bivac, por exemplo, um sistema de rede, né? Ou você vai levar um sistema de dormir mais minimalista e etc. Então, hoje até já existe uma tendência do que a gente chama de trekking light ou trekking ultralight, mas aí são para as pessoas que são mais técnicas, mais especializadas nisso, ou seja, têm uma experiência maior para evitar qualquer tipo de problema. Bom, quando a gente fala no camping autossuficiente, né, ou seja, voltando aqui, quando eu estou falando aqui dessa parte do camping em que ele vai ser uma atividade secundária, então na realidade eu vou ter atividades primárias que são as caminhadas, né? E aí a gente tem que entender quais são esses termos que a gente usa e por que a gente usa esses termos. Quando a gente fala da caminhada, a gente define isso como hiking ou trekking. Vale falar que essa é uma definição mais europeia. Se a gente vai para os Estados Unidos, você vai ter o hiking, backpacking, o thru hiking, outros termos sendo utilizados, mas como a minha linha, enfim, de atuação vem de uma linha europeia, né, que a gente trabalha já com marcas europeias desde 2001 aqui no Brasil, como a Deuter, por exemplo, então a gente acaba usando muito mais essa terminologia europeia, que vai definir as atividades de caminhada em hiking e trekking. Bom, o hiking é uma atividade de caminhada em que você não vai acampar. Então você não vai ter barraca, não vai ter o equipamento de cozinha, comida extra, nada disso. O hiking a gente vai ver que tem algumas particularidades aí, mas de forma resumida ele não tem o acampamento. Consequentemente, você precisa levar menos peso e menos volume. Já o trekking, ele envolve sim o acampamento. Então aí é o que a gente estava falando antes ali do acampamento como uma atividade secundária, né? Então o trekking, você precisa levar barraca, equipamento de cozinha, todo o seu sistema de dormir. Consequentemente, as mochilas tendem a ser maior e você levar mais peso. Claro que isso de forma tradicional, como eu estava falando antes, a gente tem hoje o pessoal mais minimalista que vai acabar não levando tanto peso e volume assim por causa dos equipamentos serem muito menores. Mas de forma tradicional, a gente acaba tendo uma mochila maior, mais pesada. Bom, isso é falando de atividade. Agora, quando a gente vai falar das mochilas, a gente tem basicamente as mochilas de ataque. Aqui no Brasil a gente define como mochilas de ataque, né? É por volume da mochila, não é por quanto ela aguenta de peso nem nada disso, é o volume, quanto você cabe de carga lá dentro em litros. Então você tem a mochila de ataque, a mochila semicargueira e a mochila cargueira. A mochila de ataque ela tem até 35 litros, a semicargueira entre 35 e 55 litros e a cargueira acima de 55 litros.
De forma clássica, vamos dizer assim, uma definição mais clássica, as mochilas de ataque são para caminhadas de 1 dia, as semicargueiras de 2 ou mais dias e as cargueiras de 3 ou mais dias. Claro que isso hoje já mudou muito, até porque os equipamentos começam a ficar menores, né? Cada vez mais a gente tem equipamentos menores, mais compactos, com a mesma eficiência ou com mais eficiência do que os mais antigos, né? E você hoje consegue sim, de fato, numa mochila de ataque, por exemplo, fazer um trekking autossuficiente de 5 dias. Eu até tenho um webinar sobre trekking light, na realidade é um workshop que a gente faz presencialmente, mas também tem um webinar no canal dividido em 2 partes, em que eu monto uma mochila de 32 litros para um trekking autossuficiente de 5 dias. Mas aí a gente está indo para a direção do trekking light ou do trekking ultralight. Eu gosto sempre de chamar para essa ilustração que eu estou mostrando agora, que isso seria a forma mais tradicional, a forma clássica, vamos dizer, de ver os equipamentos. Mas, como eu estava falando, hoje você tem várias particularidades aí no mercado, né, disponibilidade de equipamento que faz com que isso mude um pouco. Mas para a gente gravar, é isso que precisa ficar. Bom, o hiking ele vai ser subdividido em day hike e multi-day hike. A diferença basicamente já está no nome em inglês, que o day hike é a caminhada de 1 dia e o multi-day hike é a caminhada de 2 ou mais dias. Agora, prestando sempre atenção que esse multi-day hike, como é um hike, não vai envolver acampamento. Então, quando você fala de 2 ou mais dias, significa dizer que você vai dormir sim em algum local, mas não vai ser acampando. Vai ser num albergue, num refúgio de montanha e etc, né? Alguma coisa do tipo. As mochilas, obviamente, vão ser de tamanhos diferentes do day hike para o multi-day hike, porque numa caminhada de vários dias você acaba levando mais equipamento. E, de uma forma geral, você vai levar pelo menos o saco de dormir, que vai funcionar como uma roupa de cama, né? Você não vai... muitos dos albergues ou dos refúgios ou abrigos de montanha, eles não fornecem a roupa de cama, então você leva o seu saco de dormir para dormir lá dentro mesmo. Bom, o day hike, caminhada de 1 dia, vai e volta, seja de 2 horas ou do dia inteiro, mas você foi e voltou. Então, naturalmente, você não precisa levar equipamento de cozinha, você não precisa levar barraca, o sistema de dormir, nada disso. Tem gente que até leva eventualmente um fogareiro, né, uma caminhada de um dia inteiro, um fogareiro compacto para fazer um café, um chá na montanha, mas isso não descaracteriza, vamos dizer assim, ser day hike ou ser hike ou trekking. Não, continua sendo um hiking. E aí as mochilas são pequenas, e o tamanho na prática vai variar de acordo com o quê? De acordo com o que você precisa levar. Se eu estou num ambiente mais frio, que eu vou precisar levar mais roupa de frio, por exemplo, então de repente a minha mochila vai ser maior. Mas se eu vou precisar levar só água, um anorak, uma lanterna de cabeça, né, porque afinal de contas pode ficar de noite, né, você precisa ter esses itens de segurança, né, dentro da mochila, ou vai levar o lanche também, então pode ser uma mochila bem menor e bem compacta, tá? Bom, então a subdivisão do hiking é isso, day hike e multi-day hike. Exemplo de um multi-day hike bem tradicional, vamos dizer assim, é o caminho de Santiago de Compostela, em que quem faz o caminho francês, tem um pouco mais de 800 quilômetros, vai percorrer ali em média em 30 dias, todo o caminho, saindo ali da França, indo até a Espanha, e vai dormir nos albergues, nos abrigos, enfim, nas hospedarias. Então não vai precisar de fato de equipamento para camping. Então é um multi-day hike. Uma outra coisa que é muito comum na Europa, principalmente ali na região dos Alpes, em países como a própria França, Alemanha, Áustria, são o que eles chamam de hut to hut, ou seja, de cabana para cabana. Aí são trilhas, de fato, nas montanhas em que as pessoas vão indo de cabana em cabana e aí é onde eles vão dormir, nesses refúgios, nesses abrigos de montanha. É o mesmo conceito, são multi-day hikes porque você não vai acampar, você vai ficar nesses refúgios, nesses abrigos. Bom, agora o trekking também tem diferença. A gente tem aí o tour ou touring e a expedition ou expedição, né? Então a diferença principal é na quantidade de equipamento que se leva, né? A quantidade o peso, né, da mochila, né? Então a gente nesse caso vai ter mochilas diferentes. Eventualmente até o volume pode ser parecido, mas a estrutura para carregar ou para suportar o peso e transferir adequadamente para a cintura
é muito maior, é muito mais estruturada numa mochila de expedição do que numa mochila de touring. Isso a gente tem, para quem tiver mais interesse, a gente tem muito conteúdo lá no nosso canal no YouTube, no Gear Tips, né? E também tem muito conteúdo no primeiro congresso online de trekking que a gente fez em 2018, em dezembro de 2018, que está disponível todo esse conteúdo no YouTube. Né? E para já dando uma chamada aí, a gente vai fazer agora em dezembro de 2019 o segundo congresso online de trekking do Gear Tips, então com mais conteúdo ainda. Então o interessante para quem quer se aprofundar é justamente pesquisar esses vídeos, porque lá sim a gente vai detalhar sobre a mochila, sobre o ajuste da mochila, sobre cada um desses equipamentos. A ideia aqui hoje, nesse congresso, é dar uma visão geral dessa viagem de aventura, vamos dizer, ou viagem ao ar livre. Mas vamos seguir aí no que a gente estava falando. Então, já expliquei essa divisão do hiking para o trekking, a subdivisão do day hike e multi-day hike e do touring e do expedition dentro do trekking. Agora vamos rapidamente já entrar em alguma coisa de equipamento. E aqui eu estou falando basicamente desse equipamento básico. O equipamento básico que vai ser usado em todas essas atividades vão ser os grupos que a gente vai chamar de abrigo, a mochila, que eu vou transportar tudo dentro, e o sistema de dormir. Né? Então, quando eu falo aqui em equipamentos para camping, eu estou primeiro fazendo essa divisão aí do camping estruturado e do camping autossuficiente. Né? Então, aqui nesse quadro da esquerda, a gente vai ver que eu vou precisar de um abrigo, sim, vou precisar de uma mochila eventualmente, não necessariamente, mas de uma forma geral as pessoas vão utilizar, e vou utilizar também o meu sistema de dormir. Como abrigo, de uma forma geral, quem faz o camping estruturado vai utilizar uma barraca. Seja uma barraca estilo iglu ou bangalô, enfim, o que quer que seja, o tamanho que for. De uma forma geral, são barracas maiores, né, para família toda, para famílias e amigos, muitas vezes, mas são barracas. A mochila, quando eu falo da mochila aí, não é para levar o equipamento. Como eu mostrei antes, o equipamento vai no carro de uma forma geral. Então essa mochila é para você fazer as atividades, que nesse caso são, entre aspas, as atividades secundárias, que é, por exemplo, eu vou até a cachoeira, eu vou até o lago, eu vou, enfim, fazer uma pequena trilha e preciso de uma mochila pequena para levar um lanche, máquina fotográfica, a toalha, por exemplo, protetor solar, repelente. Por isso que eu falo que é uma mochila de ataque, uma mochila de até 35 litros, porque de uma forma geral a gente não tem necessidade de levar uma quantidade maior de itens de equipamentos. E por fim, o meu sistema de dormir, que nesse formato aí de camping, geralmente vai ser um colchão inflável, que é muito utilizado. Existem também as camas, eu não coloquei aqui, mas são as camas para camping, aquelas camas de campanha que dobram, né, e ficam pequenas, mas são volumosas de qualquer forma. E um travesseiro, o saco de dormir, né, e um travesseiro. Esses são os itens que, de uma forma geral, a gente vai utilizar dentro do camping estruturado. Eu coloquei saco de dormir, mas eventualmente tem pessoas que vão levar até a roupa de cama mesmo. Como eu falei, não tem a restrição de peso e volume, a não ser o que caiba no carro. Então as pessoas vão com colchão inflável, com saco de dormir, ou com roupa de cama, com travesseiro e etc. Então esse aí seria esse equipamento básico, entre aspas, aí, do nosso camping estruturado. Quando a gente vai para o camping autossuficiente, aí a coisa muda um pouco de figura. Lembrando que quem vai fazer esse tipo de atividade vai precisar levar todo o equipamento dentro da mochila. Então, a gente tem de fato a mochila, que eu coloquei ali como semi-cargueira ou cargueira. Nesse caso, justamente porque a gente vai precisar de tamanho maior de mochila por causa da quantidade de equipamentos que a gente está levando. O abrigo, e aí eu tenho basicamente 4 possibilidades diferentes, que pode ser uma barraca, e aí em diversos formatos diferentes, tá? A gente tem, inclusive, só voltando aí no congresso online de trekking, né? Tô só chamando para quem quiser se aprofundar aí no assunto. Esse que a gente fez em 2018 já está todo disponível no YouTube. A gente tem uma palestra só sobre abrigos, né? Para gente um entendimento geral sobre a visão geral sobre abrigos, e tem uma outra com outro palestrante sobre abrigos não convencionais. Que aí justamente é isso aí, a parte de rede, saco de bivac, tarp, etc. Aqui eu vou falar rapidamente e mostrar uma ilustração só para vocês entenderem. Mas, voltando aqui, abrigo, eu tenho barraca, possibilidade de barraca e vários tipos de barraca diferentes.
Rede, e aí quando a gente fala de rede, é um sistema de rede, não é só a rede, mas é a rede com uma cobertura para proteger contra chuva e vento, eventualmente um mosquiteiro em região que você tem mais mosquito e etc. Um saco de bivac ou um tarp. Daqui a pouco eu vou mostrar umas ilustrações disso. A mochila, eu já falei, semicargueira ou cargueira, e o sistema de dormir, a gente está falando aí de isolante térmico, saco de dormir, liner e travesseiro. Um ponto importante de falar é o seguinte, quando a gente fala de sistema, seja ele sistema de dormir, sistema de cozinha, até o sistema de abrigo seria um sistema, a gente está falando em sistema porque algumas partes são fundamentais para que ele funcione. Quando a gente fala em dormir acampando, não adianta só eu ter um saco de dormir. Se eu não tiver o isolante térmico, ele não vai funcionar adequadamente. Né? O liner é um complemento, que é uma espécie de um lençol de saco de dormir, tem a possibilidade, tem a funcionalidade ali para não só ampliar a faixa de temperatura do saco de dormir, mas também a parte de higiene, ou seja, de facilitar a limpeza. E o travesseiro, que geralmente é um travesseiro inflável nesse caso aí de um camping autossuficiente. Tá? Então essa é uma visão geral dos equipamentos e para mostrar as diferenças dos equipamentos necessários para um camping estruturado e para um camping autossuficiente. Agora eu vou falar sobre os equipamentos também de forma rápida, dos principais equipamentos para hiking, e aí eu coloco essa divisão que a gente já mostrou antes, o day hike e o multi-day hike. Quando a gente fala do hike, eu não vou precisar de nada além da mochila. O de nada que eu estou falando é, obviamente, desses grupos, né? Do mochila, sistema de dormir, sistema de abrigo. Né? Obviamente, como eu falei antes, é fundamental que você leve um anorak, porque mesmo que o dia esteja bom, bonito, pode você pegar um vento lá no alto da montanha ou o tempo virar, então você precisa se proteger. Você precisa levar uma lanterna de cabeça, mesmo que você não pretenda voltar de noite, um kit de primeiros socorros. Recomendo sempre o Spot, que é um equipamento de um rastreador pessoal, né? E aí hoje tem, enfim, dois modelos principais, o Spot Gen 3 e o Spot X. Mas isso tudo a gente, enfim, fala em outra oportunidade. Mas voltando aqui ao day hike, quando eu falo da mochila, é nesses três grupos de equipamento, né? E aí a mochila é uma mochila de ataque. Como eu disse antes, você vai e volta no mesmo dia. Teoricamente, não existe necessidade de uma mochila com mais do que 35 litros. Já no multi-day hike, lembrando que é aquela caminhada de 2 ou mais dias em que você vai dormir em algum local abrigado, ou seja, um refúgio, um albergue, alguma coisa nesse sentido, você vai precisar de uma mochila. Essa mochila vai ser uma mochila de ataque ou semicargueira de uma forma geral. Então a gente está falando de até 55 litros, né? Ataque é até 35 litros e a semicargueira é de 35 a 55 litros. Então a gente tem aí um tamanho menor ou intermediário de mochilas, e isso vai depender do que a gente precisa levar de equipamento dentro da mochila. Se eu vou levar mais ou menos roupa, se eu vou para um local mais frio, que as roupas são mais volumosas ou menos volumosas, e etc. E além da mochila, eu vou precisar de um sistema de dormir. Note aí que o principal desse sistema de dormir é o saco de dormir, e geralmente é um saco de dormir ou de verão ou um saco de dormir utilizado dentro de refúgios, né, dentro de abrigos. Ele não tem um isolamento térmico tão grande porque você não está do lado de fora, não está exposto de fato às baixas temperaturas que podem, enfim, pode até ficar friozinho, mas você está abrigado. Então aí eu tenho o saco de dormir, o liner que eu posso utilizar para, ou enfim, manter a higiene de dentro do meu saco de dormir, né, a limpeza, porque para quem não conhece é um tecido, enfim, aí você tem tecidos mais técnicos e menos técnicos, mas ele tem o formato de um saco de dormir sarcófago e você coloca dentro do saco de dormir. E você entra dentro do liner e o liner dentro do saco de dormir. Então ele é uma camada a mais de proteção, então você amplia de uma forma geral a faixa de temperatura do seu saco de dormir. E também é a forma mais fácil de você de manter a limpeza do seu saco de dormir, porque, enfim, se você estiver sujo, suado, sei lá, né, você vai entrar no liner, ele é que vai ficar sujo primeiro. Então, chegando em casa, você lava o liner e preserva o saco de dormir, porque lavar o saco de dormir sempre... Bom, lavar equipamento de uma forma geral, a gente precisa lavar, mas quanto mais a gente lava, igual roupa normal, quanto mais a gente lava, mais a gente vai gastar o equipamento.
Bom, e o travesseiro para ter um conforto maior. É fundamental? Não, é para te dar um conforto a mais você levar um travesseiro. E aí, nesse caso aí, um travesseiro inflável, que ele fica bem compacto, quando infla fica de um tamanho confortável. Bom, falando agora do trekking, a gente também tem aqui as duas divisões, o Touring e o Expedition. Começando pelo Touring aí, a gente tem abrigo, mochila e sistema de dormir. Então, de novo, aí o trekking e o Expedition, eles vão, desculpa, o trekking no Touring e na Expedition, a gente vai ter aqui uma similaridade muito grande em equipamentos. Basicamente são os mesmos, apenas a mochila é que tem uma desculpe, apenas a mochila que tem uma possibilidade aí de ter dois tamanhos diferentes. Mas indo um a um ali, a gente tem primeiro o abrigo, também os mesmos 4 tipos de abrigo: barraca, rede, saco de bivac ou tarp. A mochila, aí sim tem essa diferença, vai ser semi-cargueira ou cargueira. Obviamente depende do que você vai fazer, do tipo de equipamento que você vai levar, do peso da mochila como um todo, se ela precisa ser maior ou menor, mais ou menos estruturada. E o sistema de dormir completo, com isolante térmico, saco de dormir, liner e travesseiro. Na expedição, a principal diferença, ou a única diferença, aí é na mochila, que a mochila vai ser cargueira. Porque aí a gente está falando sempre numa expedição de levar mais equipamentos, mais itens pesados, ou uma barraca mais pesada, porque você está indo para um local de alta montanha e etc. Então você precisa de um equipamento mais estruturado, né? Consequentemente, uma mochila maior, mais robusta, que suporte mais peso, tenha um volume maior e etc. Bom, então até aqui eu dei essa visão geral dos equipamentos que a gente vai utilizar nessas diferentes atividades. E aí vale de novo falar, quando a gente fala de equipamento para camping, eu resolvi incluir também o hiking ali, apenas mesmo não tendo camping, mas o equipamento de camping eu estou falando até esse momento nesses equipamentos mais gerais, né? Os grupos de abrigo, mochilas e sistemas de dormir, tá bom? Bom, agora a ideia é eu falar rapidamente sobre cada, ou dar essas diferenças desses, enfim, dos diferentes equipamentos, os tipos dos diferentes equipamentos, focando de novo em mochilas, os isolantes térmicos que fazem parte do sistema de dormir, as barracas, abrigos em geral e etc. Então, começando aqui pelas mochilas ou os tipos de mochila, eu estou colocando aqui 3 exemplos. E são apenas exemplos de fato, apenas para ilustrar o que eu já falei antes. Né? A grande diferença aí nessas mochilas vai ser primeiro o tamanho. Uma mochila de ataque vai até 35 litros, uma semicargueira de 35 a 55 litros e uma cargueira acima de 55 litros. O que vai diferenciar agora essas mochilas, não só o tamanho delas, mas os acessórios dela, ou as funcionalidades de cada uma dessas mochilas. Né? E não só isso, mas também a capacidade realmente de carregar cargas mais pesadas. Então, quando a gente pega uma mochila cargueira, isso eu falo muito no workshop que a gente tem sobre mochilas, especificamente sobre mochilas técnicas, é que uma mesma cargueira, ou 3 cargueiras, que eu dou sempre de exemplo, são 3 cargueiras, cada uma tem um peso diferente, mas tem o mesmo volume. E elas têm pesos diferentes, né, o peso dela vazio, delas vazias, elas são diferentes porque a estrutura da mochila é diferente. A estrutura de carregamento dessa mochila, que é o sistema que, enfim, que transfere o peso para a cintura, né, que é todo o costado, as alças, a barrigueira, elas vão ser feitas para suportar pesos diferentes, cargas diferentes. Então tem mochilas que são projetadas para transportar 15 quilos, algumas para 20 quilos, algumas para 30 quilos. Então a gente tem que entender um pouco melhor, e aí isso são assuntos mais aprofundados que a gente faz em outros workshops, em outras oportunidades, mas para mostrar que mesmo dentro de uma mesma categoria de mochila a gente tem diferença. Bom, mas aqui é para ilustrar 3 mochilas, uma de ataque, uma semicargueira e uma cargueira. É muito importante quando você pensar na sua mochila, pensar no equipamento que você vai levar para aí sim saber que tamanho de mochila você vai precisar. Porque o ideal é que você leve tudo dentro da mochila. Claro, a exceção aqui é a garrafinha, por exemplo, alguma coisa assim.
né? O bastão de caminhada está fixado aqui do lado da mochila apenas para mostrar a proporção, né? Dar uma ideia de proporção do tamanho das mochilas com base no tamanho do bastão de caminhada, que é outro item muito importante no meu ponto de vista, né? Um bastão de caminhada, o par de bastão de caminhada. Bom, quando a gente fala agora de sacos de dormir, estou apresentando aqui para vocês 3 modelos ou 3 tipos de sacos de dormir. O primeiro deles é o saco sarcófago, que é o saco que a gente vai usar principalmente nos trekkings, né? Ou seja, nessas caminhadas com acampamento. Eles são mais técnicos e características gerais, assim, para você entender, são, primeiro, a gente vai ter capuz no saco de dormir, né, num saco sarcófago, e um capuz com enchimento também. De novo, fazendo aí uma, entre aspas, propaganda dos nossos congressos e vídeos do canal, a gente tem um outro só sobre sistema de dormir, só sobre saco de dormir, que aí eu aprofundo bastante esse tema, que eu não vou falar agora, que eu vou falar bem rapidamente, mas incluindo a parte toda de faixa de temperatura e etc, que, só para você ter uma ideia, é uma palestra que quando a gente faz workshop presencial só sobre saco de dormir, vai mais de 2 horas de conversa, né? Então é um assunto longo. Porque tem muitas particularidades e muita coisa técnica para se entender. Mas voltando aqui ao sarcófago, a característica número 1 aí que a gente tem que observar é que eles têm capuz, essa parte aqui de cima, que vai proteger a cabeça, porque a gente perde muito calor pela cabeça, e esse capuz tem que ter enchimento, ou seja, ele tem que ser fofinho, vamos dizer assim, ou com pluma de ganso, ou com um enchimento sintético. E a segunda característica importante aqui é que ele acompanha o formato do corpo, esse formato aqui de sarcófago. Qual é a grande questão? É que, vamos olhar aqui esse segundo, que é o saco retangular. Olha, eu estou aqui dentro, não ocupa essa lateral toda aqui dos dois lados. Então o que acontece? Num saco sarcófago, a vantagem é que, número 1, eu perco uma área aqui extra, né, aqui, que é peso e volume a mais que eu estaria transportando. Claro, te dá um conforto um pouco maior em termos de espaço para se movimentar lá dentro, mas quando eu preciso economizar peso e volume é uma boa. E segundo, que como é o nosso corpo que aquece o ar que está lá dentro aprisionado para reter o calor, para criar um microclima, quanto mais área eu tenho aqui em volta, que é no caso do retangular, mais ar eu tenho livre ali, mais energia eu vou precisar para poder aquecer o interior do meu saco de dormir, o ar que está lá dentro, e criar esse microclima. Então são esses 2 pontos principais, ter capuz com enchimento e essa característica do sarcófago aqui para minimizar o desperdício de energia para gerar calor e para levar um peso e um volume a mais. Então por isso que a gente fala que são sacos mais técnicos. Já o retangular é o modelo menos técnico, ele vai ser muito utilizado aí no camping estruturado e também nos, o que a gente chama de RVs aqui, que são os motorhomes, né? Então você não tem tanta necessidade de regular o peso e o volume e acaba levando um saco de dormir mais espaçoso. Desculpem. Bom, vamos lá. E o terceiro modelo, eu estou falando dos modelos tradicionais, porque depois vocês vão ver também que existem muitas outras variáveis, tem os quilts hoje em dia, mas a gente não vai falar hoje disso não. E aqui esse formato é um formato que a gente chama de híbrido, que ele parece um pouco um sarcófago, mas é um pouco mais largo, o capuz não é ou não tem capuz, ou tem só uma proteção para a cabeça, né, tipo acolchoado para a cabeça. Então ele é um intermediário aí. Também vai ser mais usado no camping familiar, ou deveria ser mais usado nesse camping familiar, camping estruturado, menos indicado para um trekking, uma situação mais técnica, tá? Então essa é uma visão geral aí dos sacos de dormir. Bom, agora falando dos isolantes térmicos, o que eu estava falando sobre sistema, né? O sistema de dormir. O saco de dormir, ele serve para quê? Ele serve para basicamente minimizar a nossa perda de calor por convecção. Só que ele sozinho não tem eficiência suficiente para a gente dormir confortavelmente. O isolante térmico não é para a gente ficar só numa superfície um pouco mais confortável. Não, na realidade ele é para nos isolar termicamente do chão. Então um isolante térmico ele vai minimizar a perda de calor por condução.
e dependendo do isolante ele vai também minimizar a perda de calor por irradiação. Isso, de novo, é um tópico bem longo que a gente dá nos workshops sobre sistema de dormir. Normalmente eu não falo do colchão inflável porque ele não é usado no trekking. Mas eu coloquei aqui o colchão inflável porque a gente também falou do camping estruturado ou camping familiar. Então, é onde as pessoas acabam utilizando o colchão inflável, principalmente pelo conforto dele no tamanho, ou seja, ele fica grandão, né, no sentido de, assim, é bem macio para você dormir com mais conforto. Só que ele não é indicado para climas muito frios, porque o ar lá dentro faz com que você perca calor também por convecção, né, que é aí uma outra situação, mas o colchão nesse caso não seria indicado. Mesmo você num camping estruturado, se é num camping estruturado num local muito frio, ou um colchão especial que minimiza essa perda de calor. Bom, agora tradicionalmente no trekking, ou seja, no acampamento autossuficiente, a gente tem 3 possibilidades de isolantes térmicos. O que a gente chama de isolante térmico com espuma de célula fechada, que são os EVAs de uma forma geral, o isolante autoinflável e o isolante inflável. Então, o primeiro é uma espuma, o segundo tem ar e espuma e o terceiro tem apenas ar. Quando eu falo apenas ar, seria o modo mais simples desses isolantes infláveis. Porém, marcas como aqui no Brasil a Cito Summit e algumas marcas estrangeiras que não estão presentes no Brasil, eles têm artifícios, vamos dizer assim, ou têm alguns aditivos que são colocados por dentro, geralmente, desses isolantes infláveis para aumentar o poder de isolamento térmico. Bom, quando a gente fala de isolantes térmicos e fala de isolantes de marcas mais técnicas ou marcas internacionais, o parâmetro para entender o quão isolante ele é, ou seja, qual a eficiência térmica dele, é o que é chamado de valor R, que é o valor de resistência térmica. Isso, quando existe, está na etiqueta do produto, ou está na caixa do produto, e etc. E quanto maior o valor R, maior a resistência térmica, consequentemente, mais isolante ele é. E eu não vou também entrar em detalhes disso aqui, mas é importante que entenda-se o seguinte: sacos de dormir têm faixas de temperaturas diferentes. Eu tenho um saco de dormir que é para uma temperatura de 0 graus, ou de menos 5, ou de mais 5, ou de menos 40 graus, enfim, não importa. Mas, inclusive, um parênteses importante é o seguinte: você tem sacos que são para mulheres e para homens. Tá? Na realidade, você tem faixas de temperatura para a mulher e para o homem, porque o metabolismo do homem e da mulher é diferente. Mas voltando aqui, então quando você compra um saco de dormir para menos 5 graus, ou seja, você vai para um ambiente de menos 5 graus ou próximo disso, você não pode usar o mesmo isolante térmico que você usaria para um ambiente de temperatura de 15 graus positivos, por exemplo. É claro que se você até pode usar o isolante de menos 5 para 15 graus, que no máximo que vai acontecer é ficar um pouquinho mais quente. Mas o inverso é que não é aplicável. E isso é um erro muito grande. As pessoas acabam comprando qualquer isolante para qualquer situação. Pensam no saco de dormir, né, para pensar na faixa de temperatura, mas não pensam no isolante térmico. E aí vem o erro. Por isso que a gente fala de sistema de dormir. O isolante e o saco de dormir têm que agir em conjunto. Eles têm que ser compatíveis. E aí eu explico isso bastante nesses workshops que a gente faz aí sobre sistema de dormir. Mas aqui, como eu falei, é uma visão mais geral de tudo. Eu não vou entrar aqui também para falar dos liners, nem dos travesseiros, porque são complementos do sistema de dormir. Eu estou me atendo aqui à parte principal do nosso sistema de dormir. Bom, agora falando dos tipos de abrigo, por que a gente chama de abrigo na realidade? Né? Porque a barraca é um abrigo, porque é algo que vai nos proteger dos elementos, né? Então, da chuva, do vento, da neve, eventualmente. Então, também não adianta eu ter um belo de um sistema de dormir, ou seja, de um isolante, de um saco de dormir, se eu estou exposto à chuva, por exemplo, se eu estou exposto ao vento, que ele não vai funcionar tão bem. Né? Se for chuva, então vai ser pior ainda. Então você precisa estar protegido por um abrigo, você precisa estar abrigado. E aqui eu estou mostrando basicamente 3 tipos de abrigos para o camping estruturado.
né? Então você tem aí a barraca iglu, não parece na foto, mas ela é grande, essa daí, acho que se não me engano é para 8 pessoas, sei lá. Essa barraca bangalô aí, que deve ser para umas 12 pessoas, e o motorhome. Então esses três aí são exemplos de abrigos para camping estruturado, para locais em que você vai ter essa estrutura. No caso do motorhome, você já está indo de carro, né? Então você bota tudo dentro do carro, dentro do motorhome. Nessas barracas grandes, você vai levar tudo de carro para algum local. Então é aquela questão que eu estava explicando antes, que meio que tanto faz o que você vai levar em termos de peso e volume, porque está tudo dentro do carro. Você vai precisar de um carro maior caso você acabe levando mais coisas. Né? E é no camping estruturado em que você vai ter, enfim, o pessoal leva às vezes até assim, acampamentos maiores, eu já vi, em camping clube, né, eu já vi o pessoal levando frigobar, levando micro-ondas. Particularmente, eu acho demais, né? Se o cara vai levar tanta coisa assim, fica em casa. Mas cada um tem o seu barato, né? Cada um gosta de uma forma de acampar. Mas apenas ilustrando aí, a gente tem esses três tipos de abrigo para o camping estruturado. Quando a gente fala do camping autossuficiente, aí a gente tem aqui, botei na verdade 5 opções e tem a sexta opção, que na verdade é a primeira, que é o sujeito sem abrigo, que é possível também. Obviamente você tem que ser muito mais preparado para isso, não é qualquer um que vai, enfim, chegar e acampar só com isolante, saco de dormir, travesseiro e etc. Pausa para uma aguinha aqui. Bom, vamos lá. Então, nesse sem-abrigo é o que a gente aqui no Brasil convencionou chamar de bivac. Ah, vou fazer um bivac não sei aonde. De uma forma, apesar de existir a figura do saco de bivac, aqui no Brasil quando a gente fala que vai bivacar ou vai, enfim, fazer um bivac, é basicamente dormir sem barraca ou sem abrigo. Claro que aí você tem que primeiro ser mais experiente ou bem mais experiente, não é para qualquer um de fato. Segundo, você tem que entender muito bem o que você vai encontrar pela frente e, obviamente, você tem que ter planejamento para, primeiro, se der alguma coisa errada, como é que você vai se proteger, e esse planejamento de entender como é que minimamente vai ser a previsão do tempo no local que você vai. Para evitar, imagina, vou fazer um bivac e chove, aí vai ser uma situação ruim. Desculpem. Bom, vamos lá. Então, começando aqui, além do sem-abrigo, né, o cara fazendo um bivac, a gente tem o primeiro aqui que é um sistema de tarp. O que é o sistema de tarp? Basicamente, ele é modular. Aqui eu estou mostrando apenas o tarp, propriamente dito, que é uma lona, entre aspas. Essa aqui é um sistema, é uma lona, entre aspas, porque eu digo que não é um material lona. Hoje você tem esses tecidos tecnológicos também próprios para isso, tipo o sobreteto de uma barraca. Só que é super fininho e compacto. Você vai utilizar geralmente bastão de caminhada ou par de bastão de caminhada para montar essa estrutura, né? No caso aí está mostrando um estilo que eles chamam de A-frame, né? É formato em A. Só que, enfim, você tem outras formas de montar e, de novo, você está se abrigando basicamente do vento, da chuva, não está se abrigando de mosquito, de nada disso. E o TARP geralmente é um sistema modular porque você tem possibilidades, dependendo da marca, ou até enfim, fazer alguma coisa mais híbrida, mas de ter um chão, né, um piso para você proteger o seu isolante térmico, o seu saco de dormir, você ter uma espécie de uma barraca no formato de mosquiteiro por dentro, é só um mosquiteiro mesmo, para você se proteger de insetos, então ele acaba sendo um sistema modular. A rede de acampar, como eu falei, não é a rede de lazer, de a gente ficar ali na beira da praia ou na varanda de casa, é uma rede que a rede em si, enfim, não tem grande mistério, é uma rede, mas aí você tem que também usar o sistema modular. Então tem que ter um sobreteto, que a gente chama de tarp também, é o mesmo nome, ou toldo, né, em português, mas um toldo ou tarp para proteger, e geralmente eles são apropriados para dormir na rede. Você tem a possibilidade de usar um mosquiteiro próprio para a rede, então, ou seja, é um sistema modular de abrigo. O saco de bivac,
que basicamente é um saco impermeável. Os melhores são impermeável, respirável, que vai envolver o seu saco de dormir. Então, para quem tem claustrofobia, não recomendo, porque ele é apertadinho, é o tamanho do saco de dormir, e esse aqui tem até uma ventilaçãozinha. Você abre aqui, nessa parte aqui, ó, enfim, abre isso aqui para ventilar, tem um mosquiteiro, e se estiver chovendo você fecha isso aqui. Então você fica opa, passei sem querer. Você fica com, enfim, uma proteçãozinha aqui, tem um pequeno arco nesse aqui de barraca, tem alguns que são mais simples ainda, é tipo um grande envelope que você bota o seu saco de dormir dentro, se fecha e fica lá dormindo. Obviamente essa opção eu acho que é a menos confortável. Você tem também a opção de barracas que são mais leves, mas que não têm estrutura. Você vai usar o bastão de caminhada, o par de bastão de caminhada para estrutura da barraca. Então isso aqui é um exemplo desse tipo de barraca. E por fim, o que a gente chama de barracas autoportantes. São as barracas que, na realidade, existem até outros modelos de barraca, né? Eu estou citando essa daqui porque é a mais interessante. O autoportante quer dizer que ela fica em pé sozinha, vamos dizer assim, né? Você não precisa esticar a barraca para ela ficar em pé. Então, em locais com dificuldade de colocar as estacas no chão, você consegue minimamente manter a barraca armada sem grandes esforços. Então, esse aqui justamente é o tipo de... são os tipos de abrigo que a gente tem disponível, tá? Bom, para finalizar, eu peguei essa ilustração aí simplificada do evento que a gente fez esse ano, agora em abril, foi o Gear Tips Experience, em que a gente, enfim, fez uma demonstração e explicação técnica de diversos grupos de equipamentos, e aí eu botei aqui só para vocês terem uma ideia do que envolve ou pode envolver uma atividade de camping aí de uma forma mais ampla, né? Foquei muito aqui no nosso sistema de dormir, no sistema de abrigo, nas mochilas, mas quando você fala em acampar de uma forma geral, e aí eu estou falando muito mais do trekking, né, ou seja, da caminhada com acampamento, aí a gente tem essas categorias de produto que eu vou falar bem rapidamente. A primeira delas é a parte que eu chamo de armazenamento e proteção, que são sacos estanques, sacos de compressão, para você guardar equipamento dentro, ou minimamente um saco plástico, né? Eu gosto muito mais dos equipamentos que são desenvolvidos para essas finalidades pela durabilidade deles, né? Mesmo tendo um custo, obviamente, maior do que você pegar um saco de gelo, por exemplo, né? Mas, então, basicamente, a gente está falando de sacos estanques, sacos de compressão, que você vai usar para organizar o seu equipamento e armazenar e proteger o seu equipamento. Se você vai para locais no exterior em que existe, enfim, a questão de urso, por exemplo, ou de outros animais, aí entra também nessa parte de armazenamento e proteção o que é chamado de bear bag ou bear canister, que são os recipientes ou, enfim, sacos específicos para você guardar e proteger a sua comida dos ursos. Aqui no Brasil serve para roedores, por exemplo, né, que volta e meia a gente tem essas questões em alguns locais aqui no Brasil. Bom, mochila eu já falei para vocês, semicargueira, cargueira ou mochila de ataque, dependendo da atividade. Calçado é outro item fundamental, e aí também não vou entrar em detalhes, a gente tem um workshop específico disso, mas aí basicamente a gente tem não só as sandálias, papetes e etc., que podem ser utilizadas dependendo da situação, os tênis e as botas. Tudo isso tem subdivisões aí, né? Porque hoje, tipo, um tênis, você tem um tênis para hiking, um tênis de trail running, que você pode usar para caminhada também. As botas aí você tem minimamente, sei lá, as botas de hiking, as botas de trekking, que aí as de trekking são mais robustas. Você tem as botas também de alta montanha, e tem várias subdivisões, né? Então também é só para ter uma visão geral. A parte de vestuário, e aí quando a gente fala de vestuário, a gente sempre, no mínimo, abre para explicar aí que são 3 camadas, né? Primeira camada, segunda camada e terceira camada. A primeira faz a parte de gerenciamento de umidade, né, para manter a umidade fora do nosso corpo, seja isso para frio, seja para calor. A segunda camada é essa camada térmica de retenção de calor, e a terceira camada é a camada enfim, de proteção, né? É como se fosse a nossa barraca, né? Ela protege a gente contra chuva, contra vento, contra neve,
né? Então essa é a terceira camada do vestuário. E aí fora os acessórios, né, que vão desde acessórios de cabeça, como o boné, gorro, bandana e etc., a, obviamente, meia, polaina e outras coisas assim, né? Também tirando, obviamente, roupa íntima. Então, essa parte de vestuário, que também é bem aprofundada e cheia de tecnologia. Sistema de abrigo, acabei de falar. Sistema de dormir, acabei de falar. E aí tem o sistema de cozinha. Falando do trekking, que é onde a gente vai de fato necessitar um sistema de cozinha, basicamente são dois tipos de equipamento. Primeiro, o fogareiro, N tipos diferentes, a gente tem possibilidades diferentes de fogareiro. E a parte de utensílios mesmo, né? Panela, chaleira, tigela, talher, copo, prato, tudo isso faz parte e, é claro, você vai levar de acordo com a sua necessidade. Você pode levar basicamente o fogareiro e apenas uma panela pequena, que é onde você vai comer dentro dela também, então não precisa do prato. Ou não, ou você quer levar mais itens, entendeu? Então depende muito de como você quer montar aí a sua atividade, né? O seu camping. E, obviamente, a parte de comida. Falando nisso, até é bom comentar com vocês, acabou já, né, que foi entre agosto e setembro, mas a gente fez no Gear Tips um concurso cultural chamado Cozinha na Montanha. Então a gente recebeu mais de 250 receitas, entre café da manhã, lanche de trilha, almoço e jantar, e em breve a gente vai publicar, em breve ainda vai demorar um pouquinho, porque foram muitas receitas, né, até organizar tudo, mais um e-book e um livro impresso também. Então, quem gosta de cozinha na montanha, fique ligado. Bom, continuando, equipamento de segurança. Então, basicamente, hoje eu já falei sobre o Spot Gen 3 ou Spot X, que eu acho imprescindível levar nas atividades. Eu uso sempre também uma pulseira de identificação da MySafe Sport. E aí, para situações diferentes, principalmente na neve, tem outros recursos que não vêm ao caso agora. Acessórios diversos, que um deles que eu acho... Acessório é um nome ruim, né? Porque acessório a gente tem a impressão de que é algo que, enfim, se não levar tá ok. Mas acessório aí, bastão de caminhada é um, que eu não vivo sem eles, o par de bastão de caminhada. Eu gosto muito daquelas ferramentas multifuncionais, tipo da Leatherman, né? Ou faca, ou canivete, enfim. Então são parte dos acessórios. Proteção pessoal entra muito aí na parte, principalmente de repelente, protetor solar e etc. A parte de orientação e navegação, que não só... tudo isso que eu estou falando é fundamental a gente pensar em ter, mas pensar também em aprender a usar. Desculpa, proteção pessoal, eu esqueci também do kit de primeiros socorros. Aí o que é importante também falar de que é fundamental que você tenha treinamento, né, em primeiros socorros em áreas remotas, se você quer se aventurar aí para esses locais. Bom, proteção pessoal, isso que eu falei, orientação e navegação, carta topográfica, bússola, GPS, enfim, esses itens e saber utilizar. A parte de higiene, e aí quando a gente fala de higiene tem a hora de ir ao banheiro e tem a hora de se limpar, né, ou seja, um banho ou coisa parecida. Então não só uma necessaire pequena, geralmente, mas também os itens importantes para a hora do banheiro, que aí são a pazinha para você cavar e ir ao banheiro lá dentro, né? Isso em locais que permitem isso. Hoje em dia você tem a questão de levar o sheet tube também, que é enfim, um tubo, ou até tem uns sacos, estanques específicos para isso também, para você trazer tudo, 100% mesmo, tudo de volta, né? Você foi ao banheiro, traz tudo de volta. Então essa parte de higiene. A parte de hidratação, que é fundamental, e aí a gente está falando de reservatório, de garrafas, o que quer que seja, mas também da parte de purificação. Eu uso muito clorim ou filtro específico, né, para esse tipo de atividade. E eletrônicos, na verdade eu até nem dividi aí. O eletrônicos a gente tem uma parte toda que é painel solar, power bank, etc. Caso seja necessário, né, ou minimamente um power bank é legal levar, mas a parte de iluminação, que na realidade eu deveria até ter separado porque é importante, a iluminação fica aí na parte de lanterna de mão, lanterna de cabeça, esse tipo de coisa. Bom, é isso. Sei que foi uma conversa longa, mas e vou te falar que não foi nem aprofundada, foi uma visão bem geral realmente, mas para entender sobre, vocês entenderem um pouquinho sobre os equipamentos que a gente precisa utilizar quando vai acampar ou quando vai fazer uma atividade ao ar livre, ok?
Bom, espero que tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, na realidade vocês podem sempre entrar em contato comigo pelo pedro@geartips.com.br ou através das redes sociais nossas, enfim, do Instagram, que é o Gear Tips Outdoor, do Facebook, que é o Gear Tips Outdoor, né? Então, estou sempre disponível aí para tirar as dúvidas, ok? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.